Olá! Este módulo aborda as definições de estrutura e formação de palavras. Em seguida, as explicações, vou orientá-lo sobre a morfologia. Quanto à estrutura e formação de palavras, temos vocábulos na língua portuguesa formados por vários processos. Processos de composição, processos de derivação, processos de hibridismo, onomatopeia. Temos também abreviação vocabular e abreviatura. A estrutura e formação traz exatamente as unidades mínimas de um vocábulo. Então, vamos estudar as unidades para nós entendermos como que as palavras são formadas e surgem na língua portuguesa. Vamos ver a estrutura e formação. Estrutura primeiro. A estrutura de um vocábulo apresenta radical, afixos, prefixo, desinências e vogal temática. Nós temos aí as unidades mínimas de um vocábulo, que são denominados morfemas. Unidades mínimas denominadas morfemas, radical ou semantema. A palavra apresenta sempre a mesma estrutura, as mesmas letras, e a partir desta palavra, nós temos as derivações. A palavra apresenta uma origem, ou ela é de origem grega, ou de origem latina, ou de outras origens arábicas, gregas, entre outras. Nós temos o radical, não varia na palavra, por exemplo, ferro. Ferro eu posso dizer ferramenta, ferrugem, ferreiro, enferrujar. E nesses vocábulos, a base do significado não se modifica. Então, eu tenho radical, a base que gera outros vocábulos na língua, outras palavras. O segundo morfema, a segunda unidade mínima que nós determinamos são os afixos. O que são afixos? Afixos são unidade que você agrega antes do radical ou depois dele, e nós temos uma formação de uma nova palavra. Se nós tivermos essa agregação antes do radical, nós temos o prefixo. E se essa agregação vier após o radical, nós temos os sufixos. Por exemplo, se eu falar a palavra infeliz, nós temos um radical na palavra feliz e o seu prefixo in indicou um contrário, um antônimo da palavra. Então, nós temos o afixo prefixal aí, né? O afixo, a unidade mínima, o afixo se agregou antes do radical. Se eu falar, por exemplo, infelizmente, eu já tenho a agregação também do afixo in mais o mente, sufixo. Então, eu posso agregar também os dois, o prefixo e o sufixo na palavra. Se eu falar felizmente apenas, eu tenho só a agregação do sufixo. Então, as palavras são derivadas pelos afixos que apresentam agregados ao seu radical. Prefixos, prefixal, e sufixos, sufixal. Lembrando, infeliz eu tenho derivação prefixal. E, felizmente, eu tenho derivação sufixal. Se eu falar a palavra infelizmente, eu tenho agregação do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo a palavra. Denominamos, nesse caso, derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Bom, prefixo infeliz, olha lá, felizmente na palavra, sufixos, né, apresentando a agregação após o radical, prefixo antes do radical. Além dessa unidade mínima, que é o afixo, dos dois que compõem prefixo e sufixo, nós temos as desinências. As desinências, elas são variações, flexões de um vocábulo. E as desinências, elas podem ser tanto nominais, apresentam essas variações nos nomes, quanto verbais, apresentam as flexões, variações nos verbos. As desinências, ou sinônimo de desinência, flexão, variação, nós temos as nominais. São as variações em gênero e número de uma palavra. Por exemplo, quando eu falo menina, eu tenho
menina, o gênero é feminino da palavra, e ela também está marcada no plural. Então, veja, o gênero já é a flexão, olha lá, né, a desinência flexionada. E também o número, a desinência, olha lá, da palavra, flexão da palavra. Então, nós temos gênero e número. Foram colocados após o radical, essas duas letras foram colocadas, porque quando eu falo menina, o radical apresenta único na palavra, não se altera. A partir dele, eu vou colocar uma vogal temática. Nesse caso, não aparece, já veio exatamente a flexão, a desinência. Então, após o radical, tendo variação em gênero e variação em número, nós já temos aí a marcação das desinências, das flexões das palavras. Nesse caso, meninas, nós tivemos variação em gênero, feminino, e em número, plural. Poderia falar outro, meninos, variação em gênero masculino e em número, plural. As flexões verbais, que são as desinências, variações verbais, apresentam flexões dos verbos em pessoa, número, tempo e modo. Então, quando conjugamos verbos, nós temos essa flexão toda aparecendo, pessoa, número, tempo e modo. Por exemplo, o verbo amássemos. Amássemos, eu tenho um verbo conjugado que ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Como é que sabemos? Se eu dividir o verbo em suas unidades mínimas, eu vou identificar o radical do verbo, que é o ame. O ássemos, olha lá, o A, por exemplo, é a vogal temática, vamos ver já já o que é. O SSE está indicando para você o tempo e o modo. E o mos, esse finalzinho, está indicando para você a pessoa e o número. Então, veja, amássemos, de onde é oriundo, de onde provém? Eu tenho se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis e se eles amassem. Então, se nós amássemos, nós, pessoa verbal, primeira pessoa do plural. Então, o mo já indicou para nós, pessoa e número, primeira pessoa do plural. E temos o SSE. Então, nós vamos ter aqui tempo e modo, modo subjuntivo e o tempo pretérito imperfeito. Então, a flexão do verbo, ela mostra para você sempre as variações em pessoa, número, tempo e modo. São as flexões, são os verbos conjugados. Agora nós temos a vogal temática. O que é a vogal temática? É a última unidade mínima da palavra. É o último morfema da palavra. A vogal temática, ela indica nos verbos as conjugações, localizando conjugação primeira, verbos terminados em ar. Você tem a vogal temática A, seguida do R do infinitivo, da desinência do infinitivo. Temos também a vogal temática E, segundo grupo de verbos, segunda conjugação. E também temos a terceira conjugação, verbos terminados em IR, vogal temática I. Nos verbos, a vogal temática ela mostra para nós as conjugações. A que grupo os verbos pertencem. Porém, quando eu tenho vogal temática em nomes, também elas podem aparecer, e existem. Elas vão indicar para nós o vocábulo em si, como ele é formado e constituído. Porém, não podemos confundir a vogal temática nominal com desinências, com flexões de gênero e de número. Vamos ver no quadro a seguir, para nós tirarmos essas dúvidas e diferenças. As vogais temáticas podem ser nominais e verbais, como acabamos de dizer. Quando nominais, elas vão ser quais vogais? Vogal A, vogal E e vogal O. Somente que serão átonas, não podem ser tônicas. Se forem tônicas, não serão vogais temáticas. Já as vogais I e U nunca serão vogais temáticas nos nomes. Então, nós temos uma delimitação. I e U não serão vogais temáticas, finais de vocábulos, e também nós não temos vogais temáticas tônicas, A, E e O, e sim átonas. Exemplo, se eu falar para você casa,
Casa, sílaba tônica da palavra, uma paroxítona, terminada em A oral. Quando eu falo casa, a sílaba que constitui o A da palavra é átona, como também dente e livro. Agora, casa é vogal temática, por que do vocábulo? Porque eu posso assinalar flexão em gênero de casa, existe casa masculino, outro vocábulo masculino, oriundo aí da palavra, do radical, não. A casa na língua portuguesa é uma palavra feminina, é o substantivo feminino, o que delimita é a sua vogal temática. Nós temos dente, dente também constitui a palavra. É uma palavra que é escrita o dente, o gênero já é masculino da palavra, ela é escrita deste jeito, e nós temos a variação a partir, né, da palavra, dentista, olha lá, né, você pode, né, variar a palavra como casa, casebre, livro você vai ver também, ó, livreiro, livraria. Porém, as sílabas que constituem, que estão formadas ali, né, com a vogal temática são átonas. Então veja, eu tenho vogal temática no nome A, vogal temática no nome E também vogal temática no O, no caso de livro. E veja, quando eu falo livro, dente, casa, esses vocábulos não assinalam gênero, flexões e também não assinalam número, singular e plural. Então, não temos aí ó, a preocupação do masculino, feminino da palavra, né, e também o singular ou plural. A palavra já é constituída assim. Agora, se tivermos, por exemplo, vogais I e U, nunca serão vogais temáticas. Por exemplo, saci. Não tem vogal temática, porque ela termina em I. E também se eu falar para você bambu, não tem vogal temática, porque termina em U. Vogais A, E e O tônicas não são vogais temáticas. No caso de sofá, por exemplo, sílaba tônica Fá, não é uma vogal temática. Como também se eu falar buquê, não é vogal temática, sílaba tônica constituída, né, pelo E. E também se eu falar dominó, não é vogal temática. Então, veja, vogal temática nos nomes, temos vogais temáticas A, E e O, átonas. Verbos. As vogais temáticas vimos agora. São A, E e I. Porque nos verbos indicam as conjugações, os grupos a que os verbos pertencem. Então, são facilmente localizadas ó, no tema verbal. O que é tema verbal? É o radical seguido da vogal temática, somado à vogal temática. Então, nós temos o tema de um vocábulo, o tema de um verbo. Nós temos aqui o verbo cantar. Cantar, como eu divido em suas unidades mínimas, em seus morfemas. Eu vou localizar o radical. Para localizar, em primeiro lugar, o radical, que também tem a sua vogal temática, mais desinências ou flexões, primeiro eu vou reduzir o verbo ao infinitivo. Reduzindo o verbo ao infinitivo, eu vou retirar a terminação dele, que é a vogal temática, indicando o grupo a que pertence, e também a terminação R, que é a desinência do infinitivo. O que resta é o meu radical. Então, por exemplo, se eu falar cantar, eu tenho o radical cante. Tirando o ar, sobrou o cante. Então, o radical mais a vogal temática do grupo, que é A, então eu vou lidar com o tema canta. E também, vender. Vendêssemos, qual é, né, o radical do verbo, como é que eu localizo as unidades mínimas? Então, verbo vender, por exemplo, vender, retirando do infinitivo o er, né, vogal temática, mais a desinência R do infinitivo, eu tenho o radical vende. Vende mais a vogal temática E, eu estou lidando com tema vende. E também partir, mesma situação, verbos terminados em ir. Então, o grupo último, o grupo ir. Partir, radical parte, vamos tirar o ir. E nós temos o parte mais a vogal temática aí do terceiro grupo, formando o tema parte. Então, recapitulando. Vogal temática nos nomes e vogal temática nos verbos. Nos nomes, temos vogais temáticas A, E e O, átonas, e nos verbos temos as vogais temáticas A, E e I, e formam as conjugações verbais, indicam os grupos a que os verbos pertencem.
Então, acho que não dá para confundir mais, né? Vogal temática nominal e vogal temática verbal.